Vamos lá. Equilíbrio entre o orgânico e o pago. Deixa eu melhorar aqui, para não ficar com a linguagem muito técnica, para você que está nos acompanhando. O orgânico é aquela publicação que você faz para os seus seguidores. Eventualmente, esse teu conteúdo pode gerar interesse em pessoas fora da bolha dos seus seguidores, na medida em que eles compartilham. Eventualmente, outras pessoas vão ver o seu conteúdo e até te seguindo nas redes sociais, porque foram impactadas fora da sua bolha. Isso às vezes acontece, às vezes não acontece. Quando acontece, a gente chama que deu uma viralizada. Essa é a linguagem de hoje em dia, né? Viralizou significa que saiu da sua bolha. Um passou para o outro passou para o outro, como se fosse um vírus mesmo, de uma gripe que está passando de um para o outro. É assim que se fala dentro da internet. Só que você também pode pagar. Quando você faz a sua publicação, ela também pode ser assistida por pessoas que não te seguem, porque você pagou para isso acontecer. E esse fenômeno se chama tráfego pago. E isso é feito por profissionais. Isso virou uma coisa séria, isso virou um negócio matemático, quase científico. E pouca gente ainda conhece e domina essas ferramentas. Esses três jovens aqui que estão do meu lado, eles trabalham só com isso. A especialidade deles é justamente apenas essa. Eles sabem outras coisas também, claro, porque essa geração nova sabe de tudo, de internet. Mas eles acabaram se especializando nessa parte de tráfego pago e a gente quer explorar isso para que você aplique isso. Precisa de muito dinheiro, Bárbara, para poder a gente pagar e outras pessoas verem aquilo que a gente quer dizer, seja uma abordagem mais comercial ou menos comercial? Legal, Flávio. Eu acho que a coisa mais importante é que o tráfego pago democratizou o anúncio. Antigamente, se você quisesse abrir uma loja e mostrar das roupas que você vende, você teria que contratar um espaço publicitário dentro do intervalo da novela, do intervalo do jornal. E de repente você só tinha uma loja num bairro, né? Exato, coisa que sempre custou muito dinheiro, né? A história da publicidade, ela premiava aqueles que tinham muito dinheiro a continuarem ali no circuito de crescer mais com aquela publicidade que é inacessível para muitos. Com o tráfego pago e com um botão, você consegue com R$6, Flávio, que é o valor mínimo lá, fazer seu primeiro anúncio. Então talvez o tráfego pago ele permitiu que o pequeno ele tivesse voz na internet. Para mim, acho que a melhor definição do tráfego pago é ser visto, ser notado, mesmo que você ainda seja pequeno. E é óbvio que quanto mais investimento você faz, mais alcance você vai ter. Mas o mais legal de tudo é que você consegue dar o primeiro passo justamente pela disponibilidade de qualquer pessoa poder fazer anúncio. A Bárbara falou que o valor mínimo é R$6. Se em vez de 6 for 12, é o dobro do valor. Talvez você alcance o dobro de pessoas de 6 para 12. Mas se você investir 6 mil, que é 1000 vezes mais do que 6, não necessariamente será 1000 vezes mais o alcance do que por R$6. A escala, ela funciona numa curva, num gráfico muito diferente dessa progressão aritmética. O que é hoje, para o tamanho da internet hoje, uma verba bacana para uma boa campanha? Lucas. Se a gente for pensar em um investimento mensal, eu diria... Eu vou colocar o que a gente pede para os nossos clientes, tá? Os nossos anunciantes, que são pequenos empresários, donos de e-commerce, o foco, que é R$3.000, uma verba mínima mensal para a gente poder começar a coletar alguns dados e começar as primeiras otimizações. Então, uma média de R$100 por dia. É isso. Conversa com quantas pessoas, mais ou menos, no mês? A gente deve alcançar ali, se a gente colocar um CPM, que é o custo por 1000 impressões, quanto que eu pago para atingir 1000 pessoas? Colocar um CPM médio ali a R$10, se eu estou investindo R$100 por dia, CPM a 10, então é 10 mil. 10 mil. 10 mil. 10 mil pessoas por dia. Vezes 30. É 300 mil pessoas de alcance. De alcance, mas quando a gente fala em alcance, não necessariamente a pessoa não pode pensar que é conversão. Perfeito. O anúncio, você vai imprimir para aquela pessoa, você vai ter ali na verdade, isso são impressões, porque você pode imprimir mais vezes para a mesma pessoa. Então a gente tem ali 300 mil impressões, não significa que a gente vai ter 300 mil clientes. Exatamente. Para você falar com 1 milhão de pessoas, o que você precisa por mês? Para eu aparecer para 1 milhão de pessoas. Então coloca aí, arredondar para
para 10 mil reais de investimento mensal. Uma média geral, porque isso vai mudar muito de nicho para nicho. O CPM, que é o custo por 1000 impressões, ele é impactado diretamente pelo tamanho do público-alvo que você quer atingir. Então, por exemplo, se eu pego a minha base hoje de seguidores no Instagram, eu tenho 500 mil seguidores. Se eu quiser atingir essas pessoas ali, específicas, o meu CPM ele vai ser bem mais caro do que R$10. Os R$10 eu peguei uma média geral do que a gente chama de público frio. É um público mais amplo que não te conhece. É, por exemplo, um e-commerce de moda feminina. Vou selecionar um interesse de acessórios e vestuário. Ali o CPM vai gerar o custo por 1000 impressões em torno de R$10. Pois é, essa é um pouco a da lógica antiga, né? Aquela lógica da audiência, olha, eu vou botar uma propaganda no Big Brother, porque ali tem tantas pessoas, etc e tal. Essa é um pouco da lógica antiga, né? A gente tem um tanto de audiência, vamos falar com aquelas pessoas. Só que a internet trouxe mais variáveis. Então, por exemplo, você pode segmentar esse público para o teu público-alvo. Você tem essas informações disponíveis na internet para que você fale com o teu público-alvo. Outro ponto também é que você também pode taguear essas pessoas e acabar trabalhando com o que na internet vocês chamam de remarketing. E o remarketing, ou seja, você fala com aquele cara teve um determinado comportamento, fez um clique, viu o teu site, você tagueou aquele cara, você já tem aquela lista de pessoas que tiveram aquele comportamento e você vai acompanhando aquelas pessoas. E aí, sabe o que acontece? É aquele fenômeno que você, às vezes, acha que é uma coincidência e não é. Você viu um tênis que você gostou, né? E aquele tênis te persegue aí por um bom tempo, né? Ele está te perseguindo porque você foi tagueado, o algoritmo entendeu que você está com interesse naquele tênis e ele vai te mostrar esse tênis várias vezes. Flávio, é curioso você falar isso porque eu faço tráfego já tem 12 anos. Uhum. Minha mãe sempre assiste minhas lives, mas ela nunca entendeu o que de fato eu fazia. Uhum. Até que o dia que a minha irmã ficou grávida, ela falou assim pra mim, engraçado, desde que sua irmã ficou grávida, sempre que eu entro no Instagram eu só vejo foto de bebês. Eu falei, mãe, é exatamente isso que eu faço. Colocar o anúncio certo na frente das pessoas que têm aquele interesse. Né? Então esse fenômeno é realmente cotidiano nosso. Qual a importância nesse contexto, Misha, do remarketing? Qual é a importância estratégica desse conjunto todo do remarketing? Eu acredito que o remarketing é o ponto mais importante de uma boa estratégia de tráfego, porque se a gente for levar em consideração, vamos pegar que eu estou anunciando para pessoas que estão me vendo pela primeira vez e 1% dessas pessoas vão tomar a decisão de comprar de mim de primeira, independente se eu estou vendendo um produto ou um serviço. Isso significa que existem 99% das pessoas que têm interesse no meu produto, mas que não necessariamente viram que era o momento de comprar. Quantas vezes, eu tenho certeza que isso já aconteceu com você gostou de algum produto, mas no momento estava ocupado, falou, não, depois eu compro. E nunca mais achou o link daquele produto. Se essa pessoa não faz o remarketing, ela vai perder você como cliente. Então o remarketing ele tem uma importância. E como que eu faço para que o meu remarketing seja um remarketing bem sucedido? Eu preciso entender quais são as objeções que o meu cliente tem para poder tomar a decisão de comprar meu produto. É a objeção de preço? É o tempo de entrega? É a objeção de como que eu faço para poder trocar se eu não gostar desse tipo de produto? Será que esse produto de fato serve para mim? Quanto tempo, se for um produto digital, por exemplo, quanto tempo eu tenho de acesso? Então o remarketing ele é extremamente importante para que eu continue martelando na cabeça da pessoa com outros tipos de argumento para ela tomar essa decisão de que esse é o momento de comprar esse produto que eu tanto desejei há muito tempo. E até esse last click, ou seja, esse último clique de compra. Eu queria ouvir os três aqui, para a gente ver se tem teses diferentes. Porque marketing não é uma ciência exata, não é? Vocês acreditam que quantas vezes um cliente deve ser impactado até ele ter uma decisão final de compra, ou seja, aquele clique final com cartãozinho de crédito que você faz tanta festa aí do outro lado, quando entra aquele cartão de crédito. Só que essa jornada do cliente ao longo dessa comunicação, que cada dia mais profissionais estão se especializando em fazê-la, e operar essa máquina, geralmente, qual é essa jornada? Quanto tempo? Quantas vezes? Ou quantos dias? Enfim, como vocês quiserem medir. Fica à vontade. Eu tenho uma métrica fresca aqui, que a gente fechou um relatório do mês passado de investimento geral para os nossos clientes. Desculpa te interromper, eu vou só pegar essa palavra relatório. Isso é uma coisa... Eu vou voltar para você me fazer a resposta. Desculpa te interromper, mas para quem está começando a entender essa história, você fez ali um outdoor, você fez uma propaganda na televisão,
Você vai inferir um monte de coisa. Internet não tem inferência nesse caso. Você tem relatório, você tem métricas, você tem números. Se clicou, tu sabe. Quanto tempo ficou, quantos segundos em média ele está assistindo o vídeo, em que lugar ele sai do vídeo. Nossa, o que foi dito naquela hora que saiu? Cara, isso aqui deve estar ruim, vamos gravar de novo, vamos fazer um outro texto. Enfim, você tem relatório, você tem métrica. Eu quis fazer esse adendo e não vou te interromper mais, Lucas. Fica à vontade. Vai. Não, é isso. Não é empírico. Você tem as métricas ali, então contra os fatos ali não dá para argumentar. Então a gente fechou o relatório de investimento do último mês dos nossos clientes. A gente investiu perto de R$2 milhões somando o investimento em Meta e em Google Ads. A média para conversão para compra de todos os nossos clientes, a frequência, que a frequência importa, que é isso, a frequência ficou em 5,8 vezes. Então a gente teve que aparecer 5,8 vezes para a mesma pessoa para a gente fazer uma venda. Ele comprar. Exatamente, porque a impressão é uma coisa, né? Claro. O alcance é outra. Então eu vou ter mais impressões para alcançar uma mesma pessoa para que ela possa comprar de mim. Impressões é quantas vezes apareceu o teu anúncio. Na realidade, a impressão é o que mais se assemelha à chamada audiência da televisão. Porque na televisão, cada vez que uma pessoa está assistindo, aquilo ali é uma impressão. Não é? E para por aí. Né? Agora, na internet, não. Além da impressão, você tem se o cara navegou, em quantas páginas navegou, se ele clicou, se ele leu, se ele assistiu o vídeo, se ele não assistiu, e por aí vai. E na tua visão, Bárbara... A gente aprende até na publicidade tradicional que geralmente são 7 pontos de contato que aquela pessoa precisa ter com você. E esse ponto de contato não é ver o mesmo anúncio. E aí vem um erro muito comum, porque as pessoas acham que precisam ser chatas. Isso é a conversa que se estabeleceu. Ficar ali acabando com a vida da pessoa de tanto ver o mesmo anúncio. Mas não necessariamente. Então, essa é a importância do omnichannel, né? De você estar em vários canais. Então, eu estou no anúncio do Instagram, eu estou no anúncio do YouTube, eu estou no Google. Então, esses 7 pontos de contatos, eles fazem esse caminho seguir aí. E para você, Misha? Eu acredito muito que depende do ticket do produto. Porque, pensa comigo... E da complexidade do produto. E também, porque pensa comigo, se eu estou vendendo um chinelo que custa R$30, esse processo de tomada de decisão é um processo de decisão curto. Mais simples. Então, é muito mais simples esse processo de tomada de decisão, então esse meu cliente ele vai levar menos tempo para poder tomar a decisão de comprar. Então, meu remarketing não precisa ser tão longo. Se você estiver vendendo uma usina hidrelétrica, por exemplo, vai ser um pouco mais complexo. De repente vão ser 2 anos de remarketing para poder preparar essa pessoa para poder comprar. Então, acredito muito que é importante ter um remarketing, mas é importante também cada empresário, cada empreendedor entender qual é a jornada de compra do seu cliente. Então, se eu entendo a minha jornada de compra, fica muito mais simples eu definir quanto tempo eu continuo aparecendo para esse mesmo cliente até ele tomar a decisão de compra. Estão abertas as inscrições para meu MBA em Vendas, Marketing e Geração de Valor. Esse é o único MBA onde você vai ter a chance de aprender as minhas próprias estratégias de vendas e marketing e também as técnicas de alguns dos maiores especialistas do Brasil e do mundo. Você vai ter aulas comigo e com os grandes especialistas de vendas e marketing de Harvard e do Vale do Silício, como Aaron Ross e Sean Ellis. Você vai aprender com empresários que construíram negócios milionários do zero e com executivos de grandes empresas. Eles vão ensinar você tudo o que você deve fazer na prática e a gente desenvolveu um método que mistura MBA com consultoria. A gente vai te colocar em contato com profissionais especializados que vão ajudar você a aplicar no seu negócio as técnicas de vendas e marketing que estão sendo ensinadas no nosso curso. É isso mesmo, isso é inédito. Nenhum MBA no Brasil faz nada parecido. Esse tipo de consultoria custa no mínimo uns R$50 mil, mas se você se inscrever em nosso MBA, você leva a nossa consultoria de graça.